Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, dessa sexta-feira, né? Final de semana chegando aí, pessoal. Tem gente que eu sempre falo, tem gente que vai pra praia, que exagera um pouquinho e tal. Cuidado aí, gente, pelo amor de Deus. Segunda-feira nós temos que ter aí um novo encontro aqui, com certeza, né? Bom, Cacau, pergunta uma coisa, antes de falar nos times de campos outra vez. Ainda existe aquela coisa por parte do torcedor? A seleção brasileira, quando entra em campo, é a pátria de chuteiras ou muita gente desiludida? Não, não é mais não. Não é mais não. Aliás, você vê que quando a seleção brasileira joga aqui no Brasil, você vê que o público já não é aquele, né? O estádio está cheio, mas não está lotado como anteriormente. Existe uma desconfiança, né? E essa desconfiança não é de agora, não é da seleção de Dunga, não. Já vem de alguns anos, né? A seleção brasileira, aliás, o problema da seleção brasileira é que o Brasil não fabrica craques há muito tempo. Hoje nós temos quem aí? Neymar. É verdade. E só. Os jogadores que saem lá da Europa para compor a seleção brasileira são jogadores comuns como outros que tem aqui, só que eles jogam lá, né? Tem uma condição melhor, tem uma estrutura melhor, tecnicamente são jogadores que são bem preparados. Né? Mas na bola mesmo são jogadores comuns igual a outros tantos que jogam aqui na primeira divisão do futebol do Brasil. Agora, veja você, a FIFA liberou aí a relação dos 23 jogadores que estarão concorrendo à bola de ouro. Só tem Neymar do Brasil, a Alemanha tem 5 jogadores. De verdade. Aliás, tem um brasileiro também, que é o Douglas, né, mas que é naturalizado espanhol e o que ele... Até o Daniel Alves ficou de fora, né? Ficou, só no caso do Brasil, só o Neymar. Só o Neymar. Nós já tivemos uma época em que concorreram o Rivaldo, o Romário, o Luiz Fabiano e o Ronaldo Fenômeno. Então, hoje nós temos só o Neymar, que, diga-se de passagem, tá na relação, mas não é favorito, não. Ele sempre fica em quinto lugar, já ficou em 11º, não é aquele jogador que representa o Brasil, mas não é favorito. E você já sabe de antemão que ele não vai ganhar nada. Exato. Está lá com o nome na lista dos 23. Quer dizer, então essa é a situação atual do futebol do Brasil. Antigamente você pegava uma Venezuela, Brasil e Venezuela, você já não, hoje vai ser um jogo tranquilo, nós vamos ganhar de goleada. O jogo passado agora o Brasil venceu, mas você sabe que o pessoal que assiste e gosta de futebol estava com o pé atrás. Será que vence? Isso. Porque é complicado, né? Então, sei lá, acho que o Brasil vai demorar muito ainda para voltar a ser aquela seleção brasileira. Na minha opinião, para encerrar, o futebol do Brasil deu uma parada, né? Ao passo que os outros países, principalmente da América do Sul, subiram de patamar. A importância que você pode observar nisso aí é o seguinte: o que você vê de treinador argentino no Uruguai trabalhando lá fora é uma enormidade. Você não vê um treinador brasileiro sendo convidado para trabalhar fora do Brasil. A não ser lá Não, na China. Na China, no Afeganistão. Há 10 anos atrás você tinha conhecido. Você quer mais o quê? Você achava que a China fosse aparecer no cenário esportivo mundial? Não, e outra coisa. O Japão. Japão. E o Zico treina o quê? Seleção da Índia. Não é verdade? Da Índia. Não tem expressão praticamente. Está lá em Macau. Mas eu já vejo de outra forma. Eu vejo é que os costumes que são impostos ao atleta brasileiro, correto, é que faz com que a gente se torne mais fraco. Porque quando um jogador brasileiro vai para a Europa, observa-se que ele, no primeiro momento, enfrenta problemas de ordem muscular. Sim. Como o Ronaldo Fenômeno enfrentou, Por isso que o eu disse que a estrutura do cara que joga lá porque fora lá é tem melhor. que trabalhar, amigo. Não tem essa de indisciplina, não Joga tem essa menos, de noitada. né? Joga menos, mas você trabalha mais. Pois é. Então, Eu queria outra coisa que você aproveitar... quer ver, treinador de futebol, cortando você, Fernando, treinador de futebol do Brasil não se recicla. Nós temos agora aí quem fez reciclagem, Tite, que comanda o Corinthians já praticamente campeão, e o Dorival Júnior, que assumiu o Santos e tirou o Santos da zona de rebaixamento, botando lá para brigar. Exatamente. Então, os outros não. Então, já acontece. Você pega o Vanderlei Luxemburgo, bota no Flamengo, não dá certo. Aí o Atlético Mineiro vai convida esse cara para trabalhar lá. Ele não deu certo no Flamengo, ele tinha que se reciclar. Porque é um grande treinador e está num time de ponta, mas aí ele é contratado pelo Atlético Mineiro. Vai lá, faz 2, 3, 4, 5 jogos, não dá certo e sai. Hoje me parece que está na China, não é verdade? Então os caras não fazem uma reciclagem, ele fica naquele círculo ali, sai de um time para o outro e não soma nada no futebol. E outra coisa, quero abraçar a família do Leandro Belo, torcedor do Goitacás, o Madureira, que morreu na semana passada, tragicamente, vítima de um acidente automobilístico. Esse rapaz sempre foi um rapaz que levava para o Ari de Oliveira e Souza toda a alegria, toda a harmonia de torcer. Isso. A gente sentiu muito a morte dele e eu quero até parabenizar a direção do Goitacás
porque fez questão de abrir as dependências do clube para que o corpo do Leandro Belo, nosso Madureira, fosse velado lá nas dependências do Arizão. Lamentavelmente ele se foi e a gente fica lembrando as coisas boas que ele levava. É sempre bom a gente lembrar as coisas aos jogos boas. do Goitacás, no Ari de Oliveira e Souza. Exatamente. E mandando um abraço para o Toninho Petrúcio, seu tio, que não perde um Sempre programa. acompanhando a gente. E além de abraçar com carinho o tio Toninho, abraço também o professor da UENF, Lúcio de Almeida, outro que não deixa de acompanhar a programação da Terceira Via. Pois é, o Toninho que insiste em dizer que você, né, o Fernandinho e toda a família Petrúcio, Rio Branco, Rio Branquense. Negócio de americano. Mas era, né? É aquela história. Era, né? Bom, antes de nós encerrarmos o programa, a gente tem que, vamos dizer o seguinte, é que durante toda a nossa carreira, a nossa vida no rádio esportivo, aliás, eu quero perguntar a você, Sim. E falando justamente sobre a Rádio Record AM, que nós temos um relacionamento muito grande com a TV Record, um intercâmbio muito grande. Exatamente. E tal, com funcionários, inclusive. E a Rádio Record tem uma potência muito grande, fez os últimos jogos da Série B. E da Série C também. Nós, por exemplo, temos autorização da federação para gravarmos os jogos, você sabe disso, você participou comigo. No dia seguinte a gente passa a reprise. Agora, a Rádio Record fez os jogos com uma audiência que eu comprovei do lado de fora do estádio Ari de Oliveira e Souza após o jogo. E todo mundo na carrocinha disso ali, no pipoqueiro e tal, aquela coisa. Há alguma expectativa em torno de se fazer esse ano? Existe sim. Nós fizemos uma preliminar, né, daquilo que poderá vir a acontecer de forma oficial em 2016. Existe um grande interesse da atual direção da Rádio Record, comandado pela dona Tânia Dias, né? Abraço para a dona Tânia. De colocar o esporte na Rádio Record. Ele entende que a Rádio Record vai realmente para os braços do povo quando abrir também as suas ondas para a transmissão esportiva. Sim. Então nós fizemos aí, junto com o Ailton Júnior, né, um preâmbulo daquilo que poderá acontecer em 2016. A ideia, na verdade, é que se faça o Campeonato Brasileiro, né, Série A, Série B se tiver Carioca, e também acompanhar os times aqui de Campos na segunda divisão, o Campos, o Goitacás e o Americano. Né? Pois é. O projeto existe. Certo. Nós já estamos com o tempo estourado, o nosso Átila Leite já está avisando, e só para a gente encerrar o programa, né, assim, final de semana, de forma mais alegre, né, vamos só contar dois fatos que aconteceram rapidamente durante essa. Uma vez o Cacau foi em companhia do Ailton Júnior ao Rio de Janeiro fazer um jogo. Um jogo lá no CFZ. No CFZ, Campo do Zico. Goitacás e foram se encontrar lá num hotel no Rio. Saudoso Wallace Oliveira, para que fossem juntos para lá. E mais antigamente levava aquela mala de transmissão, mala pesada e tal. E o Cacau chegou no hotel. Aliás, não foi muito antigamente, não. A gente estava realmente com a mala, né? Porque a gente estava levando extensão, fio, cabo. E... Você e Ailton? Eu e Ailton Júnior, né? Você é alto, Ailton baixinho? Nós chegamos lá no domingo de manhã e o saudoso Wallace estava num hotel ali no centro velho do Rio. Sim. Ali, domingo de manhã, é morto, né? Aquela região. Tem movimento, Você não tem um movimento que tem nos dias de semana. E nós, muito calor, bermuda, camiseta e tal, levando a mão. Chegamos no tal hotel, mas não tínhamos certeza. Entramos no hotel, tinha um sujeito na portaria, sentado assim com as pernas em cima do balcão, lendo um jornal. Aí eu cheguei e falei com o amigo, bom dia, só que pode me dar informação? Ele foi, baixou o jornal, me olhou assim por cima do óculos, né, para mim e para o Ailton. E não deu muita importância não, eu perguntei para ele, nesse hotel que está hospedado o Wallace Oliveira? Ele simplesmente não respondeu, continuou lendo o jornal. Eu peguei o celular, fingi que liguei pro Wallace, né? Aí fingi que do outro lado alguém entendeu, falou, companheiro, eu e o Ailton já estou ligando para dizer que eu e o Ailton já chegamos. E as armas que você encomendou já estão aqui na bolsa. Rapaz, o cara deu um pulo na portaria. Olhou aqueles dois negão lá na porta. Ô, Átila, segura aí, porque só quero saber de Fernandinho. Um abraço para o meu querido decano Josélio Rocha, que assiste o programa, dá ideia. Olha, gostei hoje, não gostei. Lembra para Josélio e conta rapidinho aquela... Eu estive com o Josélio agora na festa de Santa Edvige, na procissão e na missa. Da polícia rodoviária lá que parou vocês, como é que foi? Nós estávamos vindo de Volta Redonda
José estava com problema de erisipela, estava com febre. Nós estávamos na Belina 2 da Continental. Certo. O carro estava com problema. A polícia rodoviária, no nosso retorno, nos parou. Aí o policial foi e disse que, infelizmente, a gente ia ficar detido porque o carro estava irregular. E Josélio, o Levi Barroso, do Americano, tinha emprestado um cobertor. O Josélio botou o cobertor sobre o corpo e ficou só com o cabelo branco à mostra. Aí nós falamos com Olha o só, patrulheiro. Não faz isso com a gente, não, pelo amor de Deus. Se você deixar a gente preso aqui, a gente vai passar a maior vergonha. A gente está levando para Campos o ator Valmor Chagas, que vai fazer uma peça lá em Campos. E imagine um ator global preso numa blitz de polícia. Na estrada. O cara, Valmor, vou parar então um autógrafo para minha mulher e vou liberar vocês. Aí o José baixou o vidro, ele bateu no ombro. Seu Valmor, você pode dar um autógrafo Para minha mulher? Aí Josélio, Valmor é a ponte que caiu. Aí o cara, vocês estão presos até amanhã de manhã. É isso aí, gente. São muitas as histórias. São muitas as histórias. Olha, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência e até segunda-feira, se Deus quiser.